Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. É por isso que eu te convido a se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e a também ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Eu quero também que você me ajude a alcançar mais pessoas, a entrar no lar de mais pessoas, a acessar outras pessoas, compartilhando o link desse programa. Então, compartilhe aí, por gentileza, no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa. Envie aí para pelo menos uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor, que eu creio que trará direção, trará edificação e trará conselhos práticos para a nossa vida nessa quarta-feira, tá bom? Hoje nós vamos refletir no texto de Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14, nós vamos ler até o versículo 11. Provérbios, capítulo 14, versículos de 1 a 11, nos diz assim: Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Eu quero já começar destacando aqui exatamente o que diz esse versículo de número 2. A maneira como nós vivemos reflete o nosso nível de comprometimento com Deus. A maneira que nós vivemos reflete o nosso nível de comprometimento com Deus. Então, a maneira como nós agimos, a maneira como nós falamos, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós tomamos decisões, a maneira como nós fazemos escolhas, os caminhos que nós seguimos, refletem o nosso nível de relacionamento com Deus. Por isso que ele diz que quem anda na retidão, quem faz a coisa certa, quem anda com integridade, é porque teme o Senhor. Esse reconhece quem é Deus, esse reconhece a soberania, o cuidado, a santidade de Deus e busca viver uma vida que agrada a Deus. Mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o desprezará. E aí o texto continua dizendo: Na boca do tolo está a vara para sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Mais uma vez aqui a importância de fazer bom uso das palavras. Nós, às vezes, nos tornamos reféns das palavras que dizemos. Então, Tiago, inclusive, diz que todo homem, ou seja, todo ser humano, deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O problema é que, às vezes, a pessoa faz exatamente o contrário. Primeiro se ira, depois fala um monte de coisa, e aí depois é que vai parar para ouvir. E o caminho é primeiro ouvir, depois falar, dialogar, e então, quando nós ouvimos e dialogamos, dificilmente chegaremos ao próximo passo, que é a ira. A ira, muitas vezes, é resultado da falta de comunicação, da falta de interação, da falta de intimidade, da falta de comprometimento, da falta de transparência, da falta de entendimento. Porque às vezes a pessoa não tem conhecimento de uma situação, faz um julgamento, se ira, cria uma confusão e depois, quando vai parar para ver, vai perceber que não era nada daquilo que ela havia pensado. Então é muito importante, antes de criarmos uma celeuma, antes de criarmos uma dificuldade, um problema, uma discussão, um conflito, primeiro ouvir. E a partir daquilo que se ouve, se conversa, se dialoga, para então entender o que está realmente acontecendo. Versículo 4 em diante: Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador
procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Aqui nós vemos a importância da busca pelo conhecimento, da busca pela verdade, da busca pela sabedoria. Nós precisamos ter um coração ensinável, como eu já falei aqui várias vezes. Você já deve ter ouvido, se você já faz parte desse programa, já tem nos acompanhado, você já deve ter me ouvido falar algumas vezes que nós precisamos, em todo o tempo, ter o coração pronto para aprender, disposto a aprender. E nós precisamos buscar em Deus o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, que são extremamente importantes para a nossa vida pessoal e para a nossa relação interpessoal. A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nós lidamos com as pessoas. Então, é preciso ter sabedoria. Não foi por acaso que quando Salomão teve a oportunidade de escolher ou de pedir qualquer coisa a Deus, ele pediu sabedoria para liderar aquele povo, para conduzir aquele povo. Até porque ele sabia da dureza do coração, da dura cerviz do ser humano. Ele sabia da dificuldade do ser humano em muitas vezes ouvir, se aconselhar, ser orientado. Ele sabia de tudo isso e por isso, sabendo dessa dificuldade do ser humano muitas vezes de se submeter à autoridade, de reconhecer as suas próprias falhas, ele pede a Deus sabedoria. E aí o texto continua dizendo, o versículo de número 6 é interessante, né? Que diz assim, olha, o zombador procura sabedoria e não encontra. Por que o zombador procura sabedoria e não encontra? Porque ele não busca a sabedoria no intuito de aprender realmente. Ele busca talvez de uma forma irônica, não é? Ou para interesses próprios, né? Mas o sábio, ele adquire o conhecimento com facilidade, justamente porque tem o coração ensinável. O tolo não, o zombador não, o insensato não. Ele vai querer ouvir apenas aquilo que interessa a ele. E nós precisamos aprender a ouvir não somente aquilo que nos interessa, não somente aquilo que é agradável, mas aquilo que é necessário. Tem coisas que nós precisamos ouvir que não são agradáveis de se ouvir, mas que são necessários para abrir os nossos olhos, para abrir o nosso entendimento, para nos fazer enxergar uma realidade que talvez não estivéssemos enxergando até então. Então nós precisamos aprender realmente a ouvir, né, a ver o outro lado da situação e não simplesmente achar que nós já sabemos tudo ou que conhecemos todas as coisas. E então o texto no versículo 7 diz: fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Fuja do insensato, fuja da presença do insensato, da presença do louco, da presença do imprudente, porque nele você não encontrará palavra de conhecimento. Você talvez vai encontrar palavras de arrogância, palavras de soberba, palavras de autossuficiência, mas você não vai encontrar palavras de conhecimento. Porque palavras de conhecimento tem aquele que tem um coração disposto a aprender, um coração ensinável, aquele que tem um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Esse vai receber de Deus palavra de conhecimento, inteligência, sabedoria, discernimento, para lidar com cada situação do dia a dia. Então, de repente, você que está me assistindo nessa manhã, tem até buscado ler, estudar sobre um determinado assunto, sobre convivência familiar, sobre relacionamento a dois, sobre criação de filhos, uma série de coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Todo conhecimento que você possa adquirir será vão se você não estiver com o seu coração disposto a ouvir aquilo que você também não gosta de ouvir. Ou seja, ouvir uma repreensão, ouvir uma correção, ouvir uma exortação. Porque são justamente essas situações que vão nos fazer enxergar a vida de uma forma diferente e vão nos fazer agir de forma diferente. Se alguém ficar o tempo todo passando a mão na nossa cabeça e só concordando, só elogiando, só aplaudindo os nossos erros, a tendência é nos tornarmos cada vez piores.
Mas é justamente quando alguém nos alerta para uma determinada situação que a gente começa a perceber que aquilo não era exatamente da forma como nós pensávamos. É justamente a partir daí que a gente começa a perceber que nem tudo é exatamente como nós imaginamos ser. Certo? Versículo 8 diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Queridos, esse texto aqui é fantástico. Esse versículo é muito esclarecedor, sabe por quê? Porque isso fala da necessidade da nossa autoavaliação. Da nossa autoavaliação, de nós nos conhecermos, de nós nos avaliarmos, de nós nos percebermos e de nós nos submetermos àquilo que for necessário para vivermos uma vida que agrada a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você já deve ter percebido que nós temos uma facilidade muito grande de examinar os outros, de apontar os erros dos outros, de identificar as falhas dos outros. Mas aqui entra um grande problema, porque veja, quando eu olho demais para o erro do outro, eu posso estar tentando esconder os meus próprios erros. Quando eu aponto demais o erro do outro e não reconheço os meus próprios erros, eu posso estar sendo arrogante, autossuficiente, prepotente. A palavra nos ensina a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação e perceber os nossos erros, as nossas falhas. O Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E quando chega nos versículos 23 e 24, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É interessante porque em todo o Salmo, o salmista vai reconhecer a soberania de Deus, a onisciência e a onipresença de Deus. E quando chega no final, ele diz o seguinte: olha, ele começa dizendo e termina dizendo: eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei que o Senhor me conhece como ninguém. Por isso, me revela, me mostra se porventura eu estou vivendo de uma forma que não agrada ao Senhor. Eu acho interessante essa sinceridade, porque ele abre o seu coração e diz: Senhor, veja se há em mim algum caminho que não lhe agrada e guia-me pelo caminho eterno. Me faz andar pelo caminho que eu devo andar. Me faz viver da forma que eu preciso viver. Então, esse reconhecimento de que Deus é onisciente, Ele nos conhece realmente como nós verdadeiramente somos, e essa disposição em ouvir aquilo que precisamos ouvir e não apenas aquilo que gostamos de ouvir. Então, ele diz que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Então, eu creio que seja tempo da gente olhar menos para o erro do outro, ou não nem olhar para o erro do outro, mas olhar para os nossos próprios erros, para as nossas próprias falhas, para as nossas dificuldades, para as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, e identificar aquilo que em nós, de repente, está nos afastando de Deus, nos afastando da comunhão com Ele, nos afastando daquilo que Ele tem nos dado e daquilo que Ele tem preparado para nós. Nós precisamos ter essa coragem de dizer assim: olha para mim, me mostra se a maneira que eu estou vivendo não está agradando ao Senhor. Mostra, Senhor, aquilo que na minha vida não está agradando ao Senhor. E o Senhor vai nos dar entendimento. Até porque Jesus, ele diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é por força nem por violência. É pela ação do Espírito Santo em nossa vida. No versículo 8 ele diz que os insensatos... sim, tem um detalhe. No final do versículo 8 ele diz: mas a insensatez dos tolos é enganadora. Ou seja, o prudente, ele busca sabedoria, ele busca conhecimento, ele busca se avaliar à luz da palavra de Deus. Mas o insensato, ele vive uma vida de ilusão. Ele acha que está tudo bem, ele acha que está tudo certo, ele acha que é perfeito, ele acha que faz tudo certo. Então ele vive uma vida enganadora, uma vida de ilusão. Aí no versículo 9 ele diz que os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O insensato, ele brinca com o pecado, ele lida com o pecado, ele peca,
e não percebe o quanto aquilo destrói a sua vida. Mas os retos, eles buscam fazer aquilo que é a vontade de Deus. Nos versículos 10 e 11, ele vai dizer que o coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Aqui a gente percebe, no versículo 11, que a gente acaba sempre revelando quem nós realmente somos. Ninguém consegue enganar todo mundo a vida inteira. Uma hora a casa cai, uma hora a máscara cai, uma hora nós revelamos quem realmente somos. Então, aquele que vive na impiedade, aquele que vive no pecado, uma hora será destruído, ele se autodestruirá. Mas aquele que busca fazer a vontade de Deus, esse vai florescer, esse vai produzir frutos para a glória de Deus. Mas eu quero finalizar a nossa reflexão de hoje justamente com o versículo de número 10, que diz que o coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. E aqui eu quero fazer uma conexão com Provérbios 4:23, quando o texto diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, nenhum de nós consegue saber o que se passa no coração do outro. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nós não conseguimos saber o que se passa no coração do outro. Então nós precisamos ter muito cuidado aqui com duas coisas. Primeiro, para não fazer um julgamento e depois perceber que fomos injustos com o julgamento que fizemos. Segundo, para não sermos enganados pelo nosso próprio coração. Às vezes nós nos enganamos, somos enganados pela voz do nosso coração. E nem sempre aquilo que o coração diz ou aquilo que o coração pensa realmente é a vontade de Deus. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se nós não conseguimos saber o que se passa no coração do outro, nós precisamos entender também que nós não conseguimos entrar e mudar o coração do outro. Mas nós podemos orar para que Deus mude no outro aquilo que precisa ser mudado, para que Deus abra o entendimento dele, e podemos também nos colocar à disposição de Deus para ser um instrumento de transformação na vida daquela pessoa. Mas principalmente, nós podemos e devemos pedir a Deus para que trabalhe no nosso coração, para que mude o nosso coração. Quando eu mudo, quando o Senhor transforma o meu coração, transforma a minha vida, a minha maneira de enxergar a vida, a minha maneira de ser, a mudança que há em mim, vai de alguma forma impactar e influenciar o ambiente onde eu estou inserido. Então, a mudança começa em mim e não no outro. Tem pessoas que dizem assim: olha, se você mudar, eu mudo. Não. Comece mudando a você mesmo. Comece mudando a você mesmo. E a mudança que acontecerá em você servirá de inspiração e de exemplo para aqueles que ao seu redor precisam também passar por uma experiência de mudança, tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós possamos colocar essa palavra em prática em nosso coração e em nossa vida diária, tá certo? Estamos chegando ao final do nosso programa dessa quarta-feira. Muito obrigado a você que está aqui conosco nesta manhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E se Deus permitir, amanhã, 6:30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Mas eu gostaria somente de, mais uma vez, pedir a você que compartilhe o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Então Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, às 6:30 da manhã, se Deus assim nos permitir.